Olá a todos. O assunto do vídeo de hoje é esta estrela aqui, tá? Principalmente essa estrela, estrela de Rinfã, que também é conhecida como escudo de Davi, tá? Na minha visão não é correta essa nomenclatura, mas é conhecida dessa forma. E assim, hoje eu vou falar sobre algumas divergências que eu tenho com o meu amigo Yahussef Ben Abraham, tá? Já indiquei o canal dele várias vezes, é um canal bom, vocês vão aprender muito lá. Só que eu, como muitas pessoas aqui, tenho um probleminha com essa estrela aqui, tá? Beleza. Então, antes de começar as divergências, as críticas e tudo mais, nada absurdo, tá? Eu vou ter que elogiar, né? Por quê? Porque ele faz um bom trabalho também, tá? Se eu indico o canal dele é porque eu aprendi muita coisa lá, né? Então tem coisas muito boas lá. Um dos vídeos muito bons, esse aqui, ó. Será que o Shabat, as carnes imundas foram abolidas em Romanos 14? Um ótimo vídeo. Este outro vídeo aqui, maravilhoso também. Quem são e onde estão as 12 tribos de Israel hoje? Muito bom. Este outro vídeo aqui. Será que não podemos pronunciar o nome de Yahweh conforme Êxodo, capítulo 20, versículo 7? Ótimo vídeo também, indico esses vídeos aqui. Pois bem, além disso, ele tem um projeto que é o projeto Restauração das Escrituras, projeto Verdadeiro Nome, onde ele publica essa Bíblia, essa versão aqui que se chama Verdadeiro Nome, que é muito boa para estudos, tá? Algumas pessoas reclamam de alguma coisinha dessa Bíblia aqui, que eu posso dizer o seguinte: você pega uma Bíblia como a King James, a gente vai fazer um vídeo sobre alguns erros da King James. Você vai ver que em alguns momentos eles traduzem a palavra boi selvagem como unicórnio. Então, tipo assim, a Bíblia King James tem problemas, né? E ela é boa. Esta Bíblia aqui, assim, eu não vi grandes problemas. É uma Bíblia muito boa para estudo, tá? Não é para você ler rápido, não. É para você estudar mesmo, tá? Então, a Bíblia é difícil de ler, porque tem alguns pequenos nomes em hebraico, mas tem um sumário lá para você procurar. Mas na hora que você tem uma dúvida, esta Bíblia aqui é bom ter por perto. Pois bem, além disso, ele tem outros livros lá, que nem esse aqui, ó, a Completa Restauração de Israel. Eu tenho esse livro, muito bom mesmo, em português, é uma maravilha. Este outro livro aqui também, excelente, Os Perigos de um Messias de Natureza Dupla, Pão de Trigo Integral, tá? Muito bom, tá? Recomendo também. E assim, dito isso, vamos para as divergências. Não adianta o Michael Jackson pegar a pipoca para esperar a briga, ok? Aqui é uma divergência de amigos, tá? Então assim, já conversei com o Yahussef antes e a divergência que eu tenho com ele é uma divergência mesmo. Ele pensa de uma forma, eu penso de outra, tá? Ele não vai conseguir mudar meu pensamento e eu não vou conseguir mudar o pensamento dele nesse ponto. Então é uma divergência, eu gostaria de deixar claro aqui que tem coisa que eu não concordo, tá? Eu sei disso, tá? Em briga de elefante quem sofre a grama, não é uma briga, tá? É um comentário aqui sobre uma diferença. E da mesma forma que o Yahussef se viu na obrigação em um determinado momento de falar quais eram as diferenças entre o pensamento dele e o do Neemias, eu penso que eu também sinto isso agora. Eu sinto essa necessidade de mostrar que eu tenho uma divergência com o Yahussef, então nada demais, tá? É uma coisa que eu não quero que vocês se desviem. Eu indiquei o canal dele e eu tenho compromisso com os canais que eu indico aqui, certo? Que assim, se houver alguma coisa que eu não concordo, eu venho aqui e explico. Pois bem, a ideia aqui não é ter nada de má língua, não vou falar mal do Yahussef, pelo contrário, eu gosto muito dele, já acabei de falar inicialmente. O meu interesse aqui é explicar as divergências de entendimento. Ele tem um entendimento sobre algumas coisas, como por exemplo a estrela de Davi, que eu entendo que é a estrela de Rinfã. Já conversei particularmente com o Yahussef, tá? E essa divergência é uma divergência que a gente tem mesmo. Então é bom todo mundo saber. Pois bem, então vamos lá. Além disso, eu tenho outros pontos aqui, são 7 pontos que eu quero conversar hoje, né? Estrela de Rinfã, teoria da conspiração, desigrejados. Se você não estudou a fundo, não fale sobre o assunto. A marca da besta e o chip. O fim dos tempos, pode demorar centenas de anos, eu não concordo também. E tem que aprender pessoalmente, porque pela internet não dá para aprender tudo. Também discordo quando a gente fala de Torá, tá? Então eu vou falar sobre esses pontos.
Então o ponto maior é sobre a estrela de Rinfã. O Yahusef fez esse vídeo aqui que se chama Símbolo dos Nazarenos, pagão ou não, né? Então, o pessoal encontrou arqueologicamente esse símbolo lá em Israel, né? E sim, esse é o símbolo dos nazarenos, tá? Agora, a questão não é essa. A questão, do meu ponto de vista aqui, é o povo israelita pecou em vários momentos. Quando o povo peca, deve ter lá relíquias com os pecados, com o registro do pecado deles, né? Não é porque você encontrou algo num lugar importante que aquilo seja santo, certo? Se você encontrar a estátua de Bafomé em Israel, aquilo ali não é santo ainda, certo? Então, assim, o pessoal usa esse símbolo aqui, que é um símbolo do peixe, misturado com o escudo de Davi, que é a estrela de Rinfã, no meu ponto de vista, e a menorá, tá? A menorá é um dos símbolos que eu concordo aqui, tá? Beleza. Tem lá outras marcas, né? De novo, então mostrando aqui essa questão do símbolo, tá lá em Israel, isso aqui não é uma mentira, tá lá, é isso que o Yosef está falando. Pois bem, o irmão Neemias do canal Verdade Revelada, ele tem esse outro vídeo aqui que se chama Verdade sobre a Estrela de Davi, o hexagrama. Recomendo o canal Verdade Revelada também, tá? Gosto dos dois, né? Do Yosef e do Neemias. E para mim, o meu ponto de vista está mais alinhado com esta questão aqui, tá? É um vídeo de 4 minutos e 40, eu recomendo, vou deixar o link abaixo, tá? E mostra que essa estrela, na verdade, está no mundo inteiro, tá? É muito antiga e está em várias civilizações. Os indianos usam, como que se fala? Árabes e companhia usam. Também é conhecido que o rei Salomão usava. E o rei Salomão, ele, durante vamos dizer assim, a juventude dele, ele foi uma pessoa muito sábia. Mas na velhice, né, quando ele foi envelhecendo, ele casou com muitas mulheres. E ele pecou. Então assim, tudo que vem do rei Salomão, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Se era da juventude ou da velhice, no meu ponto de vista. Tá? E a gente sabe que o povo israelita muitas vezes pecou, né? E o mundo pecou também, então assim, todo mundo tem coisas pagãs distribuídas, tá? O que mais tem no mundo é pagão, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque provavelmente você já esteve no paganismo, assim como eu já estive, certo? Então se você saiu de lá, você começa a se sentir aflito com qualquer possibilidade de voltar para aquele lugar, certo? De, sei lá, de cultuar imagens ou qualquer coisa do tipo. Então assim, na dúvida, a gente tem que tomar muito cuidado. E assim, o Yosef, ele mudou bastante, tá? Ele tinha esse escudo de Davi aqui, eu vi que as pessoas reclamavam muito com ele, e de repente ele trocou o fundo aqui, ó, pelo símbolo dos nazarenos, tá? Ok, então você vê que tem uma mudança aqui, ótimo, é bom ter a mudança, né? Mas aí de repente ele veio falar, dar destaque a essa questão aqui no símbolo dos nazarenos, pagão ou não, é um vídeo, né? E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Pois bem, vamos lá. Minha preocupação aqui é a questão de desvio. O desvio é assim, se você desviar um pouquinho da linha, em geral não tem muito problema, certo? Se você está perto. Se você está mirando uma distância muito longa, ou seja, várias gerações, um pequeno desvio aqui vai gerar um grande desvio lá na frente, certo? Então você tem que tomar cuidado. Pois bem. Então vamos lá. Vamos pegar aqui esse trecho de Amós, capítulo 5, versículo 25 a 27. Antigo Testamento. Vamos lá. Oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó Israel. Antes levastes a tenda de vosso Moloque e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, com D pequeno, que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levantarei cativos para além de Damasco, diz o Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot, cujo nome é Yahweh Tsevaot, né? Ok. E aí, então, ele está falando o que aqui? Da estrela do vosso Deus. Então está falando que os israelitas tinham uma estrela que não era dele. Ou seja, ele deu um indicativo
para fazer a Arca da Aliança. O Criador, na Torá, deu indicativo para fazer a Arca da Aliança. Ele deu detalhes para fazer a Arca da Aliança. Ele deu detalhes para fazer a menorá, certo? Ele deu algum detalhe para fazer uma estrela? Não, não tem, tá? Não tem. Você pode procurar, não tem. Então, se ele não deu nenhum detalhe, aquilo ali ele pediu para fazer? Não. Aí tem a justificativa. A justificativa é que aquele símbolo é do Davi, do rei Davi, não é do Criador. Então, pera um pouquinho, a gente vai chegar nesse ponto. Mas, se os israelitas em algum momento fizeram essas estrelas, esse símbolo de estrela, quando você cavar, o que você vai encontrar? Você vai ter que encontrar alguma estrela, e você encontra essa estrela aqui, certo? Então, que estrela é essa? Deve ser essa aqui, né? A estrela de Rinfã. Mas, aí o Yahusef, meu amigo, diz assim, não, a estrela de Rinfã é uma estrela de 5 pontas. Aí vem o meu contra-argumento. Alguém já encontrou algum artefato arqueológico com uma estrela de 5 pontas em Israel? Eu procurei na internet e não achei. Então, se não tem nenhum artefato arqueológico com uma estrela de 5 pontas, quando diz aqui estrela, que estrela que está falando? Se você me mostrar, ó, encontramos artefatos arqueológicos com estrelas de 5 pontas, 7 pontas, 15 pontas, beleza, eu vou falar, pode ser essa aqui. Mas se você só encontra de 6 pontas, que estrela que é esta aqui que está em Amós 5:25? Eu penso que é esta aqui. Tá? Eu penso. Tá? Vamos lá. Atos, capítulo 7, versículo 43. Diz assim: ao invés disso, erguestes o tabernáculo de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que fizestes para adorá-los. Por essa razão, eu vos mandarei para o exílio, para além da Babilônia. Então está falando de novo da estrela do deus Renfã. E o que a gente encontra na arqueologia? Essa estrela aqui. Esse é um ponto. Ok. Reis. Vamos lá. Além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, todas pertencentes às nações sobre as quais o Criador dos céus e da terra ordenara expressamente os filhos de Israel, dizendo: vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia que isso ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir seus deuses e divindades. E dito e feito. Né? Então Salomão deixou-se seduzir e seguiu quem? Astarote. É o que está dizendo aqui. Reis. E a Moloque, o abominável e repugnante deus dos amonitas. Salomão construiu um altar em homenagem a Camus, o odioso e nefasto deus dos moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém. E a Moloque, a abominação dos amonitas, fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, que ofereciam incensos e sacrifícios aos seus deuses e divindades. Então Yahweh se indignou contra as atitudes de Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Criador dos céus e da terra, Yahweh Tzevaot, que lhe aparecera e advertira 2 vezes e ordenara terminantemente que não cultuasse ou seguisse qualquer divindade. Né? Então assim, Salomão passou por um problemaço aí. Né? Então se Salomão fez tudo isso que está escrito aqui em Reis, se a gente cavar lá em Israel, o que a gente vai encontrar na arqueologia? Coisas também de Salomão. Salomão cultuou Astarote? Cultuou. Isso aqui é profano? É. Vai encontrar coisa de Astarote? Vai. Ele cultuou Moloque? Cultuou. Vai encontrar coisa de Moloque? Infelizmente vai. Ele cultuou Camus? Também. Vai encontrar coisa lá com essa simbologia? Vai. Então assim, nem tudo que a gente acha numa terra sagrada é sagrado, porque as pessoas profanam. Né? Então essa é a minha preocupação aqui. Esse é o meu ponto. Mas vamos continuar aqui. Os judeus atuais, eles dizem que a estrela de Davi, que eu entendo que como estrela de Rinfã, é uma estrela, não é uma estrela, e sim um escudo. Tá? Seria o escudo de Davi. Nesse ponto, eu quero levantar 2 perguntas sobre essa hipótese, porque para mim não passa de uma hipótese. Tá? Vamos lá. Número 1. Será que Davi colocaria um símbolo do seu próprio nome? Porque eles falam que é um Dalet, né? Como se fosse um triângulo invertido para cima e para baixo. Tá? Como se fossem as letras do nome do rei Davi, a primeira e a última. Então, será que Davi colocaria
seu próprio nome no escudo dos soldados? Ou ele colocaria um símbolo daquele que realmente protege o povo de Israel? Essa é a minha pergunta. Será que Davi, que tinha tanto apreço pelo Criador dos céus e da terra, falaria, pessoal, para vocês terem sorte na batalha, eu vou colocar o meu nome aí no escudo de vocês? Tipo, não faz muito sentido, certo? Não faz muito sentido. Eu penso que o rei Davi colocaria alguma simbologia de Israel, né? Quando Davi matou Golias, nem escudo ele usou, ele foi na tiradeira, pá, né? Será que o símbolo que melhor representa o povo israelita é um escudo do rei Davi, sendo que a proteção verdadeira não vem de um escudo, e muito menos do rei Davi, e sim de Yahweh Tsevaot, o Criador dos céus e da terra? Essa é a pergunta. Será que a gente tem que, por mais que o rei Davi seja importante, a gente tem que conhecer a história dele? Será que o nome do rei Davi traz alguma proteção pra gente? Quem traz proteção é o Criador. Okay? Meu ponto de vista. Tá. Vamos lá. Então, minha preocupação, já falei pra vocês aqui. Desvio. Né? Então, você começa com uma coisinha. Já fiz vários vídeos sobre isso. Você começa com uma coisinha bem pequenininha. E no fim, está ajoelhado na frente de um ídolo. Eu já errei uma vez e eu não quero errar de novo. E eu aposto que muitas pessoas ficam com esse mesmo pensamento. Né? E como não errar novamente? Pois bem, só devemos fazer o que está claramente permitido, solicitado na Bíblia. Ok? Não devemos celebrar nenhuma festa a mais ou a menos. Nenhuma a mais ou a menos. Não devemos usar nenhum símbolo que não esteja claro na Bíblia. Esse é o meu ponto de vista. Então, por exemplo, a gente tem as 7 festas do Criador. Beleza. Hanukkah tá entre as 7 festas? Não tá, eu não celebro. Desculpa, você pode celebrar o que você quiser lá. Tudo parece que tem lógica. A gente já vai ver já. Tudo parece que tem lógica. Foi solicitado pelo Criador? Não, não faço. Não foi solicitado, não faço. Não vou me atrever, tá? Não sei se vocês se lembram, um momento que a Arca da Aliança parecia que ia cair, um soldado do rei Davi foi tentar segurar ela e o Criador fulminou ele morreu na hora. Tipo, ele não pediu, não é pra fazer. Tipo, não ouse. É o meu ponto de vista. Tá? Purim. Purim é uma das 7 festividades bíblicas? Não, não é. É como se fosse um carnaval. O pessoal se veste com as fantasias, etc. Tal. É uma festividade. Tá lá na Bíblia, sim, o que aconteceu o que o pessoal diz, tem a interpretação lá da Rainha Esther. Mas é uma das festas solicitadas pelo Criador? Não. Então eu não celebro. Ok? Natal é solicitado pelo Criador? Não, não celebro. Carnaval é solicitado pelo Criador? Não, não celebro. É assim que eu faço. As outras 7 festas que ele solicitou, eu celebro, certo? Beleza. Então, basicamente é isso. Celebro da forma que eu consigo, né? Mas eu procuro celebrar essas festividades. Pois bem. Então vamos lá. A questão do pequeno erro. Olha só. O amuleto, tá? Um charme judaico. Diz assim, acreditar no poder de amuletos persiste largamente no meio judaico por muitos séculos, tá? E ainda existe nas comunidades nos dias de hoje. Um amuleto é um objeto, tá? Charmoso, uma joalheria charmosa, uma joia charmosa, que se acredita que tem algum tipo de poder mágico, tá? Basicamente. Algum poder mágico de proteção. A tradição judaica geralmente se opõe à mágica. É óbvio. A Bíblia se opõe à mágica. Então por que a gente vai comprar um tipo de coisa mágica para pôr na mão? Ou no pescoço, ou em qualquer lugar? Né? Pois bem. Mas diz assim, que os amuletos estiveram ao longo de toda a história judaica, né? E que eles foram até aceitos por antigos rabinos. Ok? Beleza. Tá vendo aqui? Esse site chama My Jewish Learning, tá? Meu ensinamento judaico, tá? Não um site qualquer. Diz assim, tem uma passagem do Talmud que sugere que os rabinos antigos utilizavam esses amuletos aí para espantar demônios. O Talmud também fala que um amuleto ele é efetivo
se ele consegue curar uma pessoa 3 vezes. Então, tipo assim, o Talmud, ele não é a Torá, ele não é a Bíblia, ok? É a visão lá de algum rabino do passado. Concordo com isso aqui? Não, não concordo. Não devemos ter amuletos, ok? E aí o que acontece? Você começa lá com a estrela de Davi, o símbolo que representa o rei Davi, etc. E de repente, pum, a gente chega em outro símbolo judaico dos dias de hoje. A rança. Parece ranço, mas é rança. Está escrito aqui, ou ança, sei lá. Que diz assim, pode ter sido derivado do islamismo ou da cultura pagã, né? Mas hoje está como um símbolo aí da cultura judaica e israelita. As noivas usam no casamento e tudo mais, que é uma mão com um olho no meio. Isso aqui é um símbolo da Bíblia, está lá na Torá? Não está na Torá. A gente deve usar? Não. Por quê? Porque não está na Torá. Acabou. Mas tudo tem lógica. A estrela de Davi é o símbolo do rei Davi, por isso é assim assado, porque a letra do palhebraico tal, pá. Pronto. Aí chega aqui, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é a mão de Deus com ele protegendo contra o olho gordo. E aí vai lá e tem toda uma explicação teórica também. Você está de brincadeira, né? Olha só. Em Israel, o Hansa, né, é um símbolo assim tão conhecido como a estrela de Davi. Diz assim, esse símbolo, que é um olho numa palma da mão, ele tem numerosos nomes, né, ao longo do tempo, incluindo olho de Fátima, mão de Fátima e mão de Miriam. E não é a Fátima do cristianismo, tá? É a Fátima, filha de Mohammed, do islamismo, né? Origem, olha só, faz como referência a Fátima, filha de Mohammed, e Miriam, irmã de Moisés, né? Sugerindo que esse amuleto está nas duas culturas, judaica e islâmica, né? E a palavra kanza, em árabe, significa 5, que é o número que luta contra o olho mau, diz aqui. Ok. Aí o pessoal acredita, né? Então tá lá, ó, o olho com a mão, um monte de coisa em hebraico aqui, ó, lá em Israel, ó. Olha só que interessante, uma coisa de hebraico. Eu acho que isso aqui está correto? Eu acho que não. Mas espera um pouquinho, se estrela de Davi está correto, tem também explicação para isso aqui. Tudo tem explicação. Você abriu para um, pum. Abriu a porteira para passar um boi, pum, você é atropelado. A boiada passa por cima de você, tá? Beleza. Então diz assim, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu ver o que mais está escrito aqui, ó. Os amuletos, em algum ponto da cultura judaica, foi muito utilizado, né? Inclusive ele está citado aqui em Shabat 53a e 61a no Talmud. É o que está escrito aqui, pelo menos. Vou deixar o link para quem for da cultura judaica aí ler e ver se está correto ou não. Mas me parece que o site é sobre esse assunto, né? Então, o Hansa no dia de hoje, né? Diz assim, ó, que até hoje o pessoal, em alguns casamentos, utiliza ele para a noiva, né? Para a noiva se proteger contra o olho mau e tudo mais. E aí tá lá, ó lá, Sara e Davi, ó, uma mão com olho, a mão aqui, ó, num anel com letras em hebraico, uma kippá com a mão com olho, chaveiro, né, com a estrela de Davi aí, ou a estrela de Rinfã no meio da mão, olho, e assim vai. Então você começa com um desvio desse tamanho e pum, ele aumenta. Esse é o meu problema, o que eu vejo, tá? Então vamos lá. Ezequiel 13. Diz assim, por isso, assim diz Yahweh Tsevaot, eis que sou terminantemente contra vossos berloques de magia, também traduzidos como amuletos, ok? Pulseiras de feitiço, mediante as quais cativais o povo, prendendo-os como pássaros no alçapão, pois eu mesmo os arrancarei de vossos braços, e colocarei em liberdade todas as vidas, pessoas que caçais como aves frágeis. Da mesma maneira rasgarei vossos véus e livrarei o meu povo de vossas mãos. Eles jamais voltarão a ser presas fáceis
do vosso poder nefasto. Mediante vossas mentiras causastes um grande mal, confundistes e desencorajastes o justo, sem que isso tenha partido da minha vontade. Ou seja, olha só essa parte aqui, sem que isso tenha partido da minha vontade. Se algo não partiu da vontade do Criador, eu não faço. Eu vejo assim, ó, vou inventar tal coisa. Tá lá na Bíblia? Não. Então, tipo, eu não uso, ok? Não uso colar nenhum, coleira nenhuma, nada, meus pulsos, nada, ok? Não uso, tá? Não tenho tatuagem nenhuma, nada, tá? Então, dito isso, sem que isso tenha partido da minha vontade, incentivastes os ímpios a não abandonarem seus maus caminhos, a fim de encontrar salvação de suas vidas. Por esse motivo, jamais tereis novamente falsas visões, e nunca mais haverei de praticar qualquer espécie de adivinhação ou premonição. Eis que livrarei o meu povo de vossas mãos. Então sabereis que eu sou Yahweh. Tsevaot. Uau, que lindo. Então assim, tudo que não vem dele, claramente, explicitamente dele, não está lá na Torá. Ah, mas o Rabino escreveu 1000 anos atrás. Não quero nem saber. Okay? Foi o Criador que falou? Não. Então, acabou. Morreu o assunto para mim. E assim, vocês já assistiram o vídeo que eu fiz aqui dessa moça? É a Hannah Montana, né? Olha só a Hannah Montana com a estrela aqui. Pergunta, Hannah Montana tá com o escudo de Davi ou tá com a estrela de Rinfã aí no meio? Né? E olha só, a questão interessante, a questão de tatuagens, né? Você começa com um colarzinho e daqui a pouco um fulano olha lá e fala, ah, mas que legal essa ideia, vou tatuar. Vou tatuar com um olho dentro, vou tatuar com um símbolo dentro. Vou tatuar dentro de uma mão, tipo da Hansa lá. Vou tatuar de não sei que jeito. Tudo que a gente dá valor, alguém pode dar um tal valor que queira colar no corpo, percebe? Que é outra coisa que nós não podemos fazer. A outra tatuou no pé, meu. Aqui tatuou nas costas inteira. Aqui tatuou, sei lá, meu, na barriga, mão, braço. Puxa vida, né? Olha lá, a mão com o olho no meio. Puxa, aqui um punk tatuou no pescoço. Deve doer pra caramba isso. Então olha só que interessante, por exemplo, tatuagem, né? Olha só, quando você apresenta simbologias para as pessoas, o cara vai começar a querer colocar na parede de casa, vai querer começar a colocar na porta, vai querer começar a andar com uma correntinha, uma coleirinha com a estrela de Rinfã, não importa. E de repente, você confunde e desencoraja o justo. E de repente, ó, sem que isso tenha sido minha vontade, porque ele não falou para usar, e ao mesmo tempo incentiva o ímpio a ficar colando esses troços no corpo, percebe? Então assim, incentiva o ímpio a não abandonar os seus maus caminhos. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Esse é o meu ponto de vista. É só a estrela de Rinfã o problema? Não. Você começa com uma coisa e daqui a pouco assim tem milhares de coisas. Ah, mas alguém falou, tipo, isso aqui é do Kabbalah Center, né? Um novelo de lã lá que o pessoal coloca uma fita de lã vermelha em volta do pulso. Diz que é para proteger contra o olho gordo. E o pessoal também usa o nome. Isso aqui se chama, sei lá, pulseirinha de Raquel, ou fita de Raquel, proteção de Raquel, né? Uma das esposas de Jacó. Então, pera um pouquinho. Tudo tem lógica, já percebeu? A estrela de Davi, na verdade é o escudo de Davi, que é o palio hebraico, não sei o que. Você fala, ok. A mão é a mão do Criador, que vai esmagar aquele olho, que é o olho mau e tudo mais. Ok. Mas também tem uma fitinha, que é a fitinha de Raquel. E aí você começa a pegar coisas bíblicas e encaixar em coisas não bíblicas. Tudo que não está claríssimo na Bíblia, eu separo. Ok? Eu não uso. Tá? Olha só, essa fitinha vermelha aqui, ó. Em inglês se chama red string. Diz assim, é usada para proteção contra o que o Zohar chama de olho mau. E aí você olha aqui, olha quem usa. Só gente top, Michael Jackson usava, né? Já morreu. Não funcionou, né? Angelina Jolie, essa outra aqui, sei lá quem que é, essa atriz aí famosa. Leonardo DiCaprio, cara lá da ONU, ó. Olha lá a fitinha na mão dele. Interessante. A Madonna sempre tá com uma dessas, né? Sei lá quem é esse louco aqui. Esse aqui é de um filme aí, ó, com a fitinha.
esposa de um jogador de futebol, alguma coisa Beckham, sei lá, uma fitinha aí também. Ginasta com a fitinha. Paris Hilton. Pensa só numa pessoa que é Paris Hilton. Será que essa fitinha vai dar proteção para ela? Tipo, ela lê a Torá? Ela segue os mandamentos? Ela faz tudo isso aqui? Não, não faz nada. Aí ela prende uma fitinha vermelha, pô, beleza, agora eu tô blindada. Você tá de brincadeira, meu. Não é assim que o mundo funciona, percebe? Beleza. Relógio aqui dessa outra aqui, ó, com a fitinha vermelha, tá? E é um item. Olha outro item interessante. Você chega lá e fala o seguinte, não, festa, tem as 7 festas do Criador, mas também tem Purim, que é uma festa que está associada com a Rainha Esther, põe toda uma história. Foi solicitado pelo Criador? Por que você vai fazer? Você é bobo, entendeu? Ah, mas tem também, ó, o Hanukkah. Hanukkah é maravilhoso, não sei o quê, porque está perto do Natal, né? E aí, passa-se o tempo, o pessoal acende as velas de Hanukkah lá, faz toda a festividade de Hanukkah, e o que acontece? Olha, isso aqui é o dia de hoje, ok? Eles não chamam isso aqui de árvore de Natal. Eles chamam isso aqui, ó, de arbusto de Hanukkah. E aí vem o rabino e fala o seguinte, sabe o que é isso aqui, ó? Não muitos rabinos, são poucos, tá? Mas tem um monte de judeu que compra isso aqui. A gente vai ver a quantidade de coisa que tem para vender. Sabe o que é isso aqui? Se lembra que o Criador apareceu na sarça ardente? Era um arbusto, entendeu? Então, isso aqui não é um pinheiro, embora tenha o formato de um pinheiro. Isso aqui é um arbusto. É um arbusto que estava lá pegando fogo, etc. É bíblico. Isso aqui não é um pinheiro, isso aqui é um arbusto. É o arbusto de Hanukkah. Tipo, você percebe? Você não foi dado indicações para você celebrar, você resolveu celebrar coisas a mais, não tem as indicações do Criador de como proceder, você faz errado. É isso. É uma pedra de tropeço. Então vamos lá. Ó. Ele diz assim, ó, que aqui é um relato de um cara falando que ele odiava ser uma criança judia, porque ele era uma minoria e ele queria celebrar o Natal, Christmas. Então ele falava assim que ele gostou dessa ideia do arbusto de Hanukkah, né? E que depois, né, ele comprava para casa dele, ele enfeitava lá com uma Magen Davi, um escudo de Davi, e de repente ele percebeu que os filhos dele começavam a mudar aos poucos os enfeites e tudo mais, e ele um dia ficou nervoso e falou assim, ó, nós não somos igual ao pessoal que celebra o Natal. Tipo assim, ele está sendo absorvido, percebe? Pela cultura local. Está sendo absorvido para algumas práticas. E o cara não gostou. Mas a quantidade de arbusto de Hanukkah não é brincadeira. Isso aqui é da Wikipédia, diz assim, ó. O arbusto de Hanukkah é um arbusto ou uma árvore. Tá? Diz assim, ó. É como se fosse uma árvore de Natal, tá bem claro aqui, né? E diz que hoje, agora, o pessoal já reparou que é um problema e os rabinos estão desencorajando o pessoal a utilizar o arbusto de Hanukkah. Tá lá, ó. Tem aqui a Esther Davi, ó, no arbusto de Hanukkah, né? Olha só, aqui, ó, o desenho, o pessoal incentivando, ó, o pai lá acendendo as velas de Hanukkah em cima do quê? De um arbusto. Isso aqui não é um pinheirinho de Tammuz, uma árvore de Natal. Não, agora é um arbusto. Você está de brincadeira. Você olha, parece uma árvore. Mas não é um arbusto. Então assim, aqui ó. Esse aqui até parece um arbusto, mas ainda assim não deve se usar, entendeu? Cada uma. O Hanukkah é um feriado que acontece muito próximo ao Natal, entendeu? Então o pessoal aproveita, né? Olha só, de novo, o escudo de Davi, né? Parece que o pessoal que aceitou fazer um arbusto de Hanukkah no formato de árvore de Natal também usava a estrela de Rinfã, né? Vou parar um pouquinho o vídeo aqui que está acabando a bateria e já continuo. Só um minutinho. Continuando. Então tá aí, o arbusto de Hanukkah, né? Então vamos lá, vamos deixar bem claro aqui. Eu sou contra símbolos. Eu não sou contra símbolos. Eu penso que os símbolos eles podem ser usados para ensinar. Eu acho que são positivos os símbolos, ok?
Por outro lado, eu sou contra símbolos que não são claramente bíblicos. Por exemplo, menorá, que é o candelabro lá de 7 braços. Eu sou contra? Não, é bíblico. Arca da Aliança, eu sou contra? Não, é bíblico, né? Você quer ensinar, muitas vezes você precisa tentar ter um símbolo, né? Agora, fazer estrela do escudo de Davi, sendo que eu não imagino Davi colocando o próprio nome no escudo dos soldados dele. Será que isso faz sentido? Né? Eu acho que não. Esse é o meu ponto de vista. Então, assim, eu seria contra um travesseiro com a menorá, ou um símbolo assim, por exemplo, aqui a bandeira de Israel com uma menorá, o nome do Criador em paleo-hebraico, ou o nome do Criador com o hebraico tradicional? Não, lógico que não. Lógico que não. Eu acho que são símbolos bíblicos, ok? Mas, de novo, símbolos bíblicos, tá? Que não tiver claríssimo na Bíblia, assim, do meu ponto de vista, não está aprovado, tá? Eu tenho cuidado, tá? Agora, já que a gente entrou nesse assunto, deixa eu passar rapidinho pelos outros pontos que eu tenho de divergência com o Youssef. O Youssef, ele fala muito mal de teoria da conspiração, né? Porque o pessoal da teoria da conspiração é bitolado. E ele não fala isso por minha causa, tá? Ele fala isso porque o irmão Neemias, ele fala lá sobre essa questão de teorias da conspiração. E a verdade pensa comigo, a gente está em pleno ano 2019 e o pessoal está morrendo na África de um monte de doença, sendo que lá eles estão dando um monte de vacina nas pessoas, eles morrem de fome, eles morrem de tudo quanto é forma possível, tá? A gente vive nesse mundo, um mundo onde as pessoas estudam 3 vezes mais do que o Tesla e, cadê esses Teslas todos hoje em dia? Tá faltando, tá? Então, assim, muitas das coisas que vocês usam de tecnologia, TV, etc, tal, são feitas por um número muito pequeno de pessoas, né? Então, assim, a gente vive num mundo que é pura conspiração. E essa questão de teorias da conspiração, eu penso que é fundamental para a pessoa despertar. Você tem que chacoalhar o cara, para o cara voltar para a Bíblia. Você está sendo enganado, você percebe? Se deu mal. A pessoa vai lá, é verdade. E aí ela volta para as escrituras. Tá? Então, assim, boa parte do público do Youssef foi acordado por alguma teoria da conspiração, provavelmente. Então eu não vejo por que ele fala tão mal de teorias da conspiração lá que o irmão Neemias fala. É uma forma de despertar as pessoas, tá? A gente precisa tirar as pessoas daquele sono profundo, né? Então esse é um ponto, tá? Próximo ponto, desigrejados. O Youssef fala muito mal dos desigrejados. Porque o pessoal desigrejado não está acostumado à hierarquia de estrutura, não sei o que e tal. E assim, eu sou 100% desigrejado, ok? Eu penso assim, existe uma estratégia do Hasatan, que está claro, já está em livros inclusive, tá? Aonde eles infiltram satanistas dentro de instituições que têm uma estrutura. A partir do momento que os nazarenos tiverem uma estrutura, um chefe, eles vão infiltrar lá desde o início, como se fosse um anjinho, um satanista. Todas as instituições religiosas têm algum satanista lá dentro. Todas. Então, qual instituição religiosa que eu tenho? É o seguinte, eu rezo com a minha família na minha casa. Nenhum dos meus filhos são infiltrados, minha esposa não é infiltrada, nem eu. Ponto. Ok? É isso. É familiar. Então, assim, a minha igreja é a minha congregação familiar. Ponto. É isso. Se tiver um amigo que eu confie, etc, tal, pessoas que eu confio, eu agrego. Mas eu não tenho esse esquema. Eu sou patriarca da minha família. Eu excluo pessoas. A responsabilidade é minha. Se alguém se infiltrou, eu sou o cara que vou chutar a bunda dessa pessoa. Ponto. Por quê? Porque eu sou o responsável. Tá? Não tem outra estrutura. A única estrutura que o satanista não consegue entrar, eles sabem disso, é a estrutura patriarcal. Ou seja, eu sou o cara que chuta a bunda de quem se filtrou. E o próximo cara que vem depois de mim na minha escala hierárquica é o meu próprio filho que eu estou treinando. E o próximo é o filho dele. Então não tem como você infiltrar um filho lá dentro, entendeu? Então assim, é essa estrutura.
tá? A única estrutura antissatanista é a estrutura patriarcal. Então assim, Afonso, que tal fazer uma igrejinha com todas as suas ideias que estão lá da Bíblia, etc. Não. Cara, você é o patriarca, você é o responsável por colocar a Torá na sua casa, você é o responsável por levar a Bíblia para dentro da sua casa, você é o responsável por estudar e ensinar seus filhos. Você não tem condições perfeitas, procura alguém que tenha para te ajudar, ok? E tenha consciência, você é o patriarca, você é o responsável. Eu não sou patriarca, pronto, então não é o seu problema, tá? Gruda lá num patriarca. Agora, eu como patriarca, eu vejo assim, eu sou desigrejado, tá? Ou seja, inclusive o Yosef já falou para mim, não existe a palavra igreja na Bíblia, existe congregação. Congregação de pessoas. Não existe uma hierarquia numa congregação, ok? Não existe. Existem pessoas que sabem mais, que sabem menos, e elas têm que compartilhar o seu conhecimento. Mas não existe uma hierarquia. Então eu sou totalmente contra essa questão de falar que desigrejado é isso e aquilo, tá? Pelo contrário, eu apoio a iniciativa. Sei que tem muitas pessoas que não têm condições de estudar a Bíblia sozinha. Aí sim, entra lá no canal do Yosef, entra em outros canais maravilhosos e aprende, cara. Aprende, põe na cabeça. Vai lá de noite e estuda, tá? É isso, é o meu ponto de vista, tá? Ponto. Próximo. O Yosef, ele vive falando isso aqui, né? Se você não estudou a fundo um assunto, não fale sobre o assunto. Então aí vem uma questão. O que significa estudar a fundo um assunto? Tá? O Yosef pegou no meu pé com isso aqui sobre a estrela de Rinfan, né? Só que agora eu já estudei sobre o assunto. Mas o que isso significa? Por exemplo, eu estou estudando a inversão do campo magnético da Terra. Eu consigo dados da forma que eu gostaria de ter? Não. Okay? O pessoal não mediu o que eu gostaria que fosse medido. Não tem como, tá? A ciência não fez paciência. Aonde eu consigo tirar muitas informações, aonde o pessoal está tirando informações e juntando. O pessoal está tentando entender fisicamente as lendas dos índios. Eles pegam qual que é o modelo físico que se acopla com todas essas lendas. Lendas dos índios Hopi, lenda dos índios Cherokee, Dakota, e assim vai, um monte de índios. Então, será que tudo aquilo que estão falando não tem lógica? Ou a gente consegue um modelo físico que explique tudo isso aqui? Porque é isso que eu espero da ciência. O cara lá fala o seguinte, veio o espírito do norte empurrando as árvores. O cara vai lá, põe um anemômetro e fala, não, foi um vento. Tantos quilômetros por hora. Tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar aquela ideia que o cara tem e converter aquilo no modelo físico. É isso que o pessoal está fazendo hoje no modelo Terra plana para a inversão do campo magnético da Terra, que a gente está discutindo lá no Patreon. Bom, continuando. Então assim, quando você diz assim, não, se você não estudou a fundo um assunto, não fale. Você falaria isso para o índio Hope? Tipo assim, você está falando aí sobre o fim dos tempos, cara. Você já leu a Bíblia? Não. Então nem fala. Você não pode falar isso para uma pessoa. Você tem que ter humildade de ouvir. Né? Independente se você acha que a pessoa estudou ou não. Por quê? Porque mesmo que a pessoa não estudou a mesma coisa que você, ela pode ter um outro ponto de vista que te ajude a chegar na conclusão que você precisa. Então assim, não existe essa de eu estudei demais, agora eu sei. Não, a gente não sabe de nada. Nada, absolutamente nada. Ok? Muito dos israelitas que têm informações até hoje são índios, tá? A gente tem que pegar a informação deles, tá? Porque muita informação foi perdida. Então a gente tem que resgatar essa informação. Meu ponto de vista. Marca da besta, né? O Yosef insiste em falar que não é o chip. Né? Eu penso assim, se a gente tiver muito tempo pela frente, não sei quanto tempo a gente vai ter. Tô na torcida para que a gente, assim, as coisas andem rápido. Mas, se a gente tiver muito tempo pela frente, vai ter um microchip sim. Vai ter modificação genética sim. Vai ter um monte de problemas enormes. Tipo, a inversão do campo magnético é o maior presente que a gente pode receber, tá? Porque assim, o mal, ele tá a todo vapor, né? Então assim, a marca da besta é uma bandana dos muçulmanos. Desculpa, eu não acredito nisso. Não acredito. Eu acredito que é uma coisa tecnológica, tá? Meu ponto de vista. Tanto que o profeta, ele viu algo ali,
né? E ele não sabia explicar exatamente o que era aquilo. Mas você não pode nem comprar nem vender sem aquilo. Já pensou? Ah, o cara não pode comprar nem vender sem uma bandana dos muçulmanos. O cara vai lá, vai no Walmart, põe uma bandana e deu, entendeu? É alguma coisa física, tá? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu penso que a gente tem que estar mais atento. Não pode, não, isso é uma coisa assim de outra religião, tal. Não, só é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Então se alguém vier para mim, Afonso, é o chip, é tal coisa tecnológica, é isso, aquilo, eu vou prestar atenção. A gente não pode descartar, ok? Próximo. O fim dos tempos, né? O Yosef tem um ponto de vista que pode demorar, sei lá, para o Messias vir, 400 anos, 300 anos. Do meu ponto de vista, sim, se demorar mais do que 20 anos, a gente está perdido. Okay? Então, assim, que não seja esse ano, nem no ano que vem, que dê tempo de a gente se preparar melhor, mas também que não seja muito longe, né? Então, o meu ponto de vista não é tanto tempo assim, tá? E a questão não é nem a questão de assim, o Yosef acredita nisso, eu acredito naquilo. Não, a questão é, nós temos que ouvir um ao outro e refletir sobre aquilo. A gente não pode falar o seguinte, eu acredito que é em tanto tempo e não vou te ouvir. Não, não é isso. Eu ouço ele, que é centenas de anos, ouço Neemias, ouço Humberto Volz, ouço as pessoas, vou juntando o meu quebra-cabeça. Nós temos que ter ouvido, né? Temos 2 ouvidos e uma boca, então temos que ouvir bastante, tá? Então essa é uma crítica construtiva aqui, tá? Próximo. Tem que aprender pessoalmente. Pela internet não dá para aprender tudo. Tá? O Yosef vive falando isso nos vídeos. E vive falando isso para mim também. Eu discordo, tá? Vou deixar claro por quê. Se você quiser aprender a fazer uma faca, você tem que estar junto com o ferreiro. Se você quer aprender a fazer um móvel, você tem que estar junto com o marceneiro. Se você quer aprender algo que envolve a mente, você não precisa estar lá. Você pode aprender pela internet sim, tá? Então, o Yosef bate muito nessa tecla de aprender pessoalmente, etc. Tal. Eu penso que dá para ensinar tudo pela internet, com exceção de coisas que envolvam habilidades manuais. Okay? Então, basicamente é isso que eu tinha para falar, né? O meu sangue quente aqui, principalmente com a questão da estrela de Rinfan e os pequenos desvios, né? A gente tem que seguir exatamente o que está na Torá, tá? Essa foi uma das questões que o Messias levantou, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yoshua HaMashiach, tá? Porque no tempo dele já existiam muitas leis de homens. O pessoal pegava a Torá, que é uma lei divina, e começa, isso aqui também está dentro da Torá, e de repente uma quantidade de leis gigantesca, e essa quantidade de leis de homens, ela não aperfeiçoa a Torá, não, ela te desvia do caminho. Então, do meu ponto de vista, tudo que não está na Bíblia não está na minha vida. Ok? Simples. Então, 7 festas do Criador? 7 festas. Então, quantas festas eu vou participar? 7. Então é isso. Fala sobre menorá? Fala. Então posso ter uma menorá. Fala sobre escudo de Davi? Fala lá num salmo alguma coisa, mas não é essa questão aqui. O escudo de Davi, tem muitas pessoas que estudaram o assunto, falam que o escudo de Davi era o Salmo 91. Né? Agora, se eu acredito que o rei Davi colocava o próprio nome dele nos escudos dos soldados para dar sorte, eu não acho que o rei Davi faria isso. Não mesmo. Não mesmo. Duvido. Tá? Então, assim, é o meu ponto de vista. Então, é isso que eu tinha para falar. É uma crítica construtiva. Tá? Continuo indicando aqui o canal do Yosef, já está com 23 mil inscritos. Tem muitas coisas boas, mas eu peço para as pessoas fazerem como eu, tentar evitar essa questão de simbologias, tá? Eu vou comprar pulseirinha, coleirinha, etc. Olha, eu não uso nada, só tem um botão aqui, tá? Uso óculos, né? Mas o óculos é um aparelho de correção, né? Recomendo também o canal Verdade Revelada, do irmão Neemias, está com 356 mil inscritos, tá? Tem muita coisa aqui, ele faz alguns estudos excelentes, tá? Outras questões aqui, ele também está atualizando a gente, então é bom a gente prestar atenção, não é para a gente ficar em parafuso, mas é bom a gente prestar atenção, né? Parafuso, eu digo assim, ficar louco, nervoso, agitado. A gente tem que prestar atenção,
né? E vou aproveitar e vou indicar esse outro canal que se chama De Volta à Raiz. Muito legal, já indiquei 2 vídeos desse canal aqui na aba comunidades, da comunidade, né? Acho que foi esse aqui, ó, Sem Lei, e um outro sobre uma música de terra plana. Mas gostei muito desse canal, tá? Muito interessante mesmo. E tô vendo os vídeos, mas assim, não encontrei nada aqui fora do normal. Gostei muito, ela tá ensinando algumas coisas em hebraico, tá? Então, uma boa oportunidade para aprender algo novo, tá? Recomendo muito, vale a pena gastar um tempinho. Os vídeos têm 8 minutos, 6 minutos, vale a pena. Vou deixar o link abaixo para todo mundo que tiver interesse, tá bom? Ótimo canal, a dona do canal tá de parabéns. Por hoje é isso, muito obrigado a todos. Peço desculpas aí se incomodei meu irmão Youssef, mas nada demais, pequenas divergências, tá? Por hoje é isso, até mais.